CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11 horas, 5 minutos, está começando o CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, enfim, sextou, 6 de setembro de 2024. Uma sexta-feira com seleção brasileira às 10 da madrugada e nós vamos curtir. Hoje precisa torcer, hein? Tudo bem que o torcedor anda meio bravo e tal, mas se o Brasil não vencer hoje, complica a situação, hein? Deus me livre, que fase vive a seleção brasileira. Mas vamos lá. Vamos falar de basquete, vamos Antônio lá. Lupe. O Campinas Basquete entra em quadra hoje à noite contra o Corinthians, hein? Às 7h30 no ginásio do Tênis Clube aqui em Campinas. As campineiras lideram a competição com 4 vitórias em 4 jogos. O time da capital ocupa a 5ª colocação com 1 vitória em 2 jogos. Ao meu lado, Antônio Lupe. Lupe, uma boa sexta-feira para você. Uma curiosidade, quebrando um pouco o protocolo, e você vai falar da Ponte Preta. Tá. Quando o Corinthians vem jogar aqui no basquete e tal, vem torcida do Corinthians? Carlão, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Vem. Olha aí. E a última vez que essas duas equipes se enfrentaram, parecia o Parque São Jorge. Rapaz. Porque eles vieram em muita. E as organizadas Organizadas, também? Né? As organizadas. Instrumento e batuque. E eu me lembro que esse jogo aconteceu pela LBF e o Corinthians dominou o jogo todo. Só que no finalzinho o Campinas virou. E aí o silêncio. Na verdade, o silêncio não. A torcida de Campinas silenciou a torcida do Corinthians. Mas eles apoiam sim. Com faixas, instrumento. Eles... Provavelmente hoje o ginásio do Tênis Clube estará com a presença do torcedor do Corinthians, mas também fica o convite para o torcedor de Campinas que gosta de basquete para acompanhar o jogo. A entrada é gratuita, 7h30 da noite. Acho que estarei por lá. Boa! Preciso só confirmar com a sim, com a digníssima. Você precisa saber se você vai querer ir ou não. Eu vou saber, eu vou perguntar para ela se eu posso ir ou não. Vai lá, Lupe, é macaca, hein? A Ponte, ela vai finalizando. Na verdade, finaliza não. Ela tem um final de semana de muito trabalho, porque o jogo da Ponte Preta acontece somente na segunda-feira, às 9h30 da noite, contra a Chapecoense. Enquanto isso, a Macaca segue trabalhando ainda com algumas dúvidas, principalmente no meio-campo e também em outros setores. Será que Gabriel Novaes será mantido com o Gé e mais um elemento no ataque, ou o Nelsinho Batista vai manter o 4-4-2. Everton Brito ainda segue como dúvida, está com um problema muscular que impediu a participação dele no duelo contra o Santos. Tá aí, é a Macaca se preparando para enfrentar a Chapecoense. Vamos falar de Copa Paulista. 2 clubes da região entram em campo amanhã pela fase 4 de final. O 15 de Piracicaba encara a Portuguesa às 3 da tarde lá no Canindé. Enquanto o Capivariano enfrenta o Votuporanguense em Capivari. E os grandes clubes da capital, Gabriel Dudziak. O Santos faz nesta sexta-feira os últimos ajustes antes de entrar em campo no sábado para enfrentar o Brusque pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe terá os reforços do zagueiro Jair, do lateral esquerdo Escobar e do centroavante Furch para tentar encerrar o jejum de 4 jogos sem vitória. O São Paulo conseguiu regularizar os reforços trazidos no último dia da janela de transferências, mas eles não poderão jogar na Copa do Brasil. O Corinthians voltou aos treinos e se prepara para o duelo contra o Juventude pela Copa do Brasil na próxima quarta, enquanto o lateral Caio Paulista fala sobre a recuperação dele com a camisa do Palmeiras. Caio Paulista vivendo um grande momento agora, titular da equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira. US Open, Aryna Sabalenka novamente finalista da competição, atual vice-campeã do Aberto dos Estados Unidos, venceu a norte-americana Emma Navarro por 2-0, parciais de 3-6 e 6-7, e garantiu vaga na decisão desta temporada.
Antônio Lupe, hoje pela manhã você esteve no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Sim. Que boas novas você trazes lá da dona Imperatriz Tereza Cristina? Eu fui bater uma caixa com o Bispo, Gabriel Bispo, que aliás foi o autor do gol, da vitória do Guarani em cima do Coritiba na última rodada. Jogador que chegou contestado pela torcida, mas ganhou espaço e hoje é titular absoluto do meio-campo do Guarani. Gabriel Bispo vai falar sobre essa quebra, né, da dificuldade que ele teve de chegar e ter o apoio do torcedor ou a aprovação do torcedor. E também projeta os 2 próximos jogos do Guarani. Você sabia que Gabriel Bispo jogou na Finlândia? Olha só, você fez uma resenha com ele, Mas né? uma resenha, ele que é natural de Porto Seguro. Porto Nossa, Seguro. foi inventado de ser jogador de futebol. E vai falar o porquê ele retornou ao Brasil e não quis ficar no continente A europeu. linda Porto Seguro, aprazível Porto Seguro. Você já foi pra Porto Seguro? Já fui. Lembra Gostou? quando aquelas viagens de formatura? Ah, eu também fui nessa. Agora parece que acabou, né, Lupe? Essa, Não tô sei, sabendo. eu não tenho Acabou? assim. Não tenho Parece mais. que o roteiro agora é diferente. É. Não vai mais pra Porto Seguro. Parece que agora é Floripa. É, e deve outros ser aquela locais. Jurerê Internacional, né? É. Mas eu lembro que na minha época, acho que você é um pouco mais novo, 2006 eu fui. né? Então, mas ainda era com a a coqueluche da galera A Porto Coqueluche, Seguro. isso. No meu tempo também, eu tive o prazer de ir para Porto Seguro. Já Fábio Chaves vai contar para onde ele foi na viagem de formatura do terceiro colegial. E continuando ainda a Série B de Campeonato Brasileiro, que momento vive o Guarani? Tudo dá certo para o Bugrão. Mais um jogo deu sequência à 25ª rodada da competição. O Amazonas venceu o Paysandu por 1-0, gol do atacante Matheus Serafim, que é cria do Guarani. Triunfo que coloca o Amazonas na 8ª posição com 35 pontos, enquanto o Papão estacionou na 15ª posição com 27. O resultado, Lupe, culminou com a queda do professor Hélio dos Anjos. 11h11, direto para o Principado de Itu, onde lá está o sultão do rádio, Fábio Scheibe. Ô Fabião, você vai falar de seleção brasileira, mas antes de falar da seleção, para onde você foi na sua viagem de colegial, Fábio Scheibe? Bom dia, boa sexta-feira pro amigo. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Porto Seguro foi o destino escolhido também, batemos ponto lá em Porto Seguro, passamos pela Passarela do Álcool, antigamente chamava Passarela do Álcool, mudou o nome agora, viu, Carlão? Como é que chama? Chama Passarela do Descobrimento. Essas questões, essas novas sim, questões aí, Sim. a gente deixa pra lá. Tá. Passarela do Álcool agora não pode ser mais dita. Fui no Axemoá também por lá. Lembra do Axemoá? Aquela Sim, barraca de... Mas foi muito legal. Lembranças Imagina esse que homem lá. ficam na memória, mas um tempo que não volta mais, não é, Carlão? Ainda bem, Fábio Scheibe. O que tem que voltar é o futebol da seleção brasileira, né? A Ah, seleção brasileira encara... boa. Você me lembrou o William encara Cabelo falando do sarcófago. Exatamente, foi esse o ponto. O Brasil encara hoje o Equador às 10 da noite no Couto Pereira, em Curitiba, pela 7ª rodada das eliminatórias. A seleção tenta reencontrar a vitória após 4 jogos na competição. Atualmente, o Brasil é o 6º colocado, com apenas 7 pontos. O técnico Dorival Júnior fará sua estreia nas eliminatórias e deve escolher o atacante Luiz Henrique para formar o trio ofensivo com Vinícius Júnior e Rodrigo. Na zaga, Marquinhos volta no lugar de Éder Militão, cortado ontem, e atuará ao lado de Gabriel Magalhães. E no meio-campo, André foi o escolhido, o ex-fluminense, então, fazendo esse jogo como titular da seleção brasileira, Carlão. Boa, Fábio Scheibe. E já quem vai explicar tudo sobre esta escalação é o cara, é Dorival Júnior. Agora ele está num grupo junto com o Antônio Lupe. Você precisa ver a resenha aqui, Lupe, Dorival, o filho do Tite. É uma Parece que até o Fernando Diniz tá no grupo. É, aí, e não aliás, tiraram ele. Lupe é um dos administradores. Só tem estrela nesse grupo da seleção brasileira. Que coisa maravilhosa. O RP é o Rodrigo Paiva, né? É verdade. Então vamos E não lá. tem foto no perfil. Não tem. E você pode participar do CBN Esportes. Fale da seleção, gente. E aí, Brasil precisa ganhar, hein? Difícil. É, precisa ganhar. É jogo difícil mesmo. Acho que é um bom... Vamos no termômetro hoje? Vamos de seleção? Então bora lá.
99186-9079. Tá aberto, hein? 9186-9070. Nós estamos magoados com a seleção, mas a gente gosta lá no fundo da camisa verde e amarela. Então você participa 99186-9070. Não seja igual Carlão de Freitas, que começou a torcer pra Argentina com esse mau momento do Brasil, hein? Pelo amor de Deus, gente. Mas aquele amor argentino hoje se tornou apenas uma admiração, porque eles estão pisando muito na bola. Parou, hein? 11h14, CBN Esportes comandado tecnicamente por Valmir Bortoleto e o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h15, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Para escolher um candidato é preciso perguntar e ouvir o que eles têm a dizer. Quais são as propostas para a saúde, educação, transporte público e para o futuro da sua cidade? Esse ano, o Grupo EP fará uma cobertura especial sobre as eleições no G1, no portal A Cidade On e na rádio CBN, com informações precisas sobre as propostas para o futuro da nossa região. A agenda de debates e entrevistas com os candidatos da sua cidade está na página do G1 e no portal A Cidade On da sua região. Cobertura eleitoral Grupo EP 2024. Trânsito. 11h16. Sextou, Thaís Azevedo. Bom dia. As nossas estradas aqui da região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão. Sextou, Carlão. E vamos de Avenida Andrade Neves. Tem trânsito fluindo bem por lá, viu? Tanto sentido Castelo quanto sentido Centro. Agora, pela Barão de Itapura, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Andrade Neves e depois, mais à frente, próximo à Rua Sacramento, pelas duas pistas até a Avenida Brasil. Quem segue pela Avenida Brasil tem lentidão sentido Vila Nova, na saída do Balão do Timbó. No sentido centro, o motorista reduz a velocidade na chegada à Avenida Imperatriz Leopoldina e também da Rua Frei Antônio de Pádua até a Avenida Barão de Itapura e mais à frente na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina reduz a velocidade sentido Taquaral, no semáforo da Rua Carolina Florense e no sentido Guanabara, na saída da Rua Eleutério Rodrigues. Carlão. Obrigado, Thaís. Mês do Cliente Telha Norte. Nossa parceria merece comemoração. Confira nossas ofertas na loja, no site, no app ou no Telha Zap. Mês do Cliente é na Telha Norte. Bom dia para você. Amanhã, para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas 19 minutos. Vamos fazer o seguinte, vamos com o noticiário dos clubes da capital paulista, até porque pra gente priorizar mais seleção brasileira que joga hoje, aí tem a participação do ouvinte e pra gente também
falar sobre a preparação do Guarani e da Ponte Preta, mas vamos com Gabriel Dudziak, noticiário de Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. O Santos já está em Joinville, onde enfrenta o Brusque na tarde deste sábado pelo Brasileirão da Série B. O Peixe treina nesta sexta para fazer os ajustes finais antes de buscar a recuperação na temporada. A equipe não vence há 4 jogos e tem apenas um triunfo nas últimas 7 partidas. O técnico Fábio Carilli tem convivido com cobranças internas e externas, mas ao menos poderá contar com o retorno de 3 atletas que vinham sendo titulares: o zagueiro Jair, o lateral esquerdo Escobar e o atacante Furch. Também estarão à disposição 2 dos reforços trazidos nos últimos dias, o goleiro Renan e o ponta La Quintana. O São Paulo conseguiu junto à CBF a regularização dos reforços trazidos no último dia da janela de transferências, o volante Longo e o lateral esquerdo Lewis. Assim, ambos estão liberados para defender o time no Brasileirão. Eles, no entanto, não poderão jogar a partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro na próxima quinta, já que o regulamento do torneio prevê que inscrições só podem ser feitas antes do início de cada fase. Como as quartas de final já começaram, eles não poderão jogar. O Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira e iniciou uma sequência de 6 dias seguidos de treinos visando a disputa do jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Juventude na quarta da semana que vem. Existe a expectativa para saber qual time irá a campo, já que antes da parada para a data FIFA, uma equipe mista vinha jogando nas Copas e outra titular no Brasileirão. Com o tempo de descanso e a desvantagem no primeiro jogo, esse cenário pode ser alterado. O Palmeiras também está treinando para o próximo compromisso, mesmo que ele só vá acontecer no dia 15 de setembro, contra o Criciúma. Quem vem agradando nas atividades e nos últimos jogos é o lateral esquerdo Caio Paulista, que contou à TV do Palmeiras como conseguiu se recuperar no time depois de meses de poucos jogos e desempenhos ruins. Junção de tudo, né? Da família, do trabalho, do staff, dos companheiros. Acho que da minha persistência também, eu nunca desisti, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. Muitas conversas com o Abel também, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando, que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Boa, 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 Gabriel Dudziak. Agora é o seguinte, 11 horas 21 minutos, aí sim pra gente falar bastante sobre a seleção brasileira. Luiz Henrique titular, possivelmente Dorival Júnior. Lupe, no seu grupo, fale, você é o dono do grupo, Lupe. Dorival Júnior concedeu entrevista coletiva e falou desses desfalques, né? Foram vários jogadores cortados, né? Savinho, Ian Couto, o Pedro e o Militão. Ele falou sobre o time que vai colocar em campo e também sobre esses desfalques que a equipe tem. De um modo geral, para uma equipe que está em formação, né, tentando encontrar um equilíbrio, é natural que algumas alterações, algumas adaptações e algumas peças faltantes acabem nos trazendo aí um complicador. Agora nós temos que tentar encontrar soluções. Eu lamento muito por esse momento com o Pedro, tinha uma expectativa muito positiva em relação ao que ele poderia nos entregar, mas eu acho que nesse instante nós temos que olhar muito mais o lado humano, o lado dele, pessoa, um cara especial, e lamentarmos profundamente, mas buscarmos aqui, dentro do nosso grupo, as soluções que com certeza nos darão também a busca por um equilíbrio. É tudo que nós queremos. 2 ou 3 resultados que façam com que as coisas possam caminhar de uma maneira um pouquinho mais tranquilas. Uma equipe que tem uma marcação muito forte, que sai em velocidade, necessariamente nós precisaremos ter aí uma troca de passe com velocidade, com dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente, para que possamos alcançar aí a última linha adversária, em cima da última linha, os nossos movimentos em profundidade que tragam aí desconforto ao adversário. Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma desclassificação também como a nossa, em penalidades, então podem esperar aí por um confronto de muito bom nível, e eu espero que façamos aí jogos já melhores do que aqueles que
que realizamos anteriormente. Professor Dorival estreia em território nacional, comandando a seleção brasileira, estreia nas eliminatórias, mas não é a estreia dele porque na Copa América foi o professor, foi o treinador, só que o desempenho não foi nada bom. Vamos com o termômetro do povo. Vamos lá. Vamos pra galera, vamos pro povão. Deixa eu mandar um abraço aqui pro final do telefone 6150, é o Everton. Se o Brasil jogar de azul, ganha o jogo. Camisa amarela está amaldiçoada. Pelo amor de Deus, não brinca com umas coisas dessa. Meu Deus, olha, deu até uma palpitação aqui mais forte no meu peito. Bom dia, amigos. Lucas de Sumaré. Por curiosidade, acompanhei o jogo entre Bolívia e Venezuela. 4-0. Ainda bem que foi só por curiosidade, hein, Lucão? Com atuação segura do zagueiro titular e capitão Akin. E para o Nelsinho, não é nem relacionado. Esse é um assunto que a gente pode falar no bloco da macaca. Pode ser ou não? Boa. Então tá bom, boa pauta. Boa pauta. Boa, Lucão. Vamos lá. Bom... a noite foi boa, hein, Chave? Bom dia, equipe. Só vale escolher um. Jogar bem e perder ou jogar mal e vencer. O que acham? Murilo Martins, do Florense 1. É seleção brasileira? Seleção brasileira, e eu já vou dar o meu palpite agora. Jogar mal e vencer. Hoje não adianta questão de performance, tem que ganhar. A situação do Brasil não é nada confortável. E aí, Chaibe? Exatamente, o Brasil tem que buscar os 3 pontos, está na 6ª colocação agora, né? Uma vitória já faria o Brasil pular para a 4ª posição mesmo, muito distante ainda da Argentina, que é a líder, mas o Brasil tem que ganhar para voltar a confiança também e dar mais um tempo bom aí para o Dorival conseguir desenvolver essa seleção brasileira, né? JP de Moraes, bom dia, amigos da CBN, um excelente final de semana para vocês. E domingo à noite vai ter coelho ensopado na janta. Ó, JP tá otimista. JP de Moraes tá otimista. Tá. Rapaz, esse coelho, ele é meio maluco, hein? Já nós vamos falar lá no América, o ambiente tá pesadão lá, hein? Vamos falar também, vamos continuar com a seleção brasileira. O final do telefone 0564 disse o seguinte, essa é pra você, Fábio Scheibe, e pra você, Carlão de Freitas. Se Dorival escolher Luiz Henrique, ele erra. O titular no ataque no lugar do Pedro se chama Endrick. O ataque aqui tá Luiz Henrique, Rodrigo e Vini Júnior. O Endrick, ele foi, na primeiro treino, sem o Pedro, ele foi o escolhido para ser o titular. Mas ontem, pelo que nós acompanhamos do noticiário da seleção brasileira, o Luiz Henrique, titular, que tá comendo a bola no Botafogo, deve ser o titular, mas a gente precisa aguardar. Mas é a opinião do ouvinte. E é a escalação que pelo menos está sendo anunciada. Luiz Henrique, Rodrigo e Vinícius Júnior. Com a entrada do Luiz Henrique, o Rodrigo faria essa função de centroavante, né? Não é a dele, mas ele jogaria pelo centralizado e o Luiz Henrique pelas pontas junto com o Vini Júnior. Já com o Endrick tem essa característica de dentro da área também, apesar de não ser um finalizador, um 9 realmente, ele faz essa função e sabe muito bem marcar gols dentro da área. Pode mudar o esquema com essa formação, né? Então, é uma situação estranha, porque lembra que a gente comentou, Chaibe, quando foi divulgada a lista, que o Rodrigo apareceu como meia. O 10. Como 10. Exatamente. E agora ele abre mão do Rodrigo como meia para colocar no ataque, sendo que ele tem um atacante que é o Endrick para colocar no jogo. É essas situações que eu fico, sabe? Em vez de fazer o simples, não, vamos dar uma complicada, porque aí depois coloca o Endrick pra jogar no segundo tempo, quando tá uma pressão absurda, faltando poucos minutos pro menino resolver e não vai dar certo. Eu percebo que o Dorival, eu não sei como é que é o dia a dia do Endrick com relação aos treinamentos na seleção brasileira, mas ele dá uma segurada no Endrick, né? Por quê? Então, realmente, não sei. Eu acho que em alguns momentos, lá no início do Endrick com a seleção, eu achava até importante, mas depois daquela excursão na Europa em que o Endrick foi bem, a Copa América ele já foi titular, né? Eu acho que já poderia soltar o garoto. E hoje ele joga no Real Madrid, pô. Já não é mais Não é mais aquele menino, aquela revelação do Palmeiras. Eu acho que o Endrick ainda não é uma realidade no Real Madrid, mas em termos de jogador de futebol, de um nível, né, uma excelência, o Endrick já é uma realidade. Eu concordo. Eu soltaria o menino, eu colocaria eu já começaria a soltar também o menino Estevão, viu? Também. Porque aquela canhotinha ali, eu vou falar uma coisa, ninguém na seleção brasileira tem, pelo menos essa é a minha opinião. Agora eu fui comentarista no programa. Boa, mas foi bem. Peço perdão aí. Uma ótima análise, Antônio Lupi. Espaço. O Vaz, rapaziada, o problema da seleção não é treinador.
O problema é político, interferência nas convocações e falta de suporte por parte da direção. O Dorival é o cara certo, mas sem apoio será só mais um. Um abraço, meus amigos. É a opinião do Adriano Vaz, lá de Sumaré, que mandou mensagem pra gente. Forte, hein? Forte, forte. A CBF é cheia de coisa, né? Sei. Não sei, mas realmente a seleção hoje passa por uma crise, não só uma crise administrativa, né, a CBF, mas uma crise técnica, né? Infelizmente não temos mais aqueles jogadores decisivos ou jogadores extra classe como outrora. 11h29 é o repórter CBN. Repórter CBN. Sexta-feira, 6 de setembro de 2024. O Ministério das Mulheres classificou como graves as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A pasta cobrou rapidez na apuração do caso. O posicionamento vem um dia após a ONG Me Too Brasil relatar a existência de denúncias de assédio sexual contra Silvio Almeida. Segundo o portal Metrópolis, Aniele Franco foi uma das vítimas. O ministro nega as acusações. Os presídios são o principal tipo de domicílio coletivo do Brasil e abrigam 479 mil pessoas. 96% delas são homens. Em seguida, vêm os asilos, com 161 mil moradores. Nesse caso, as mulheres são maioria, com 60%. Os dados são do Censo 2022 e foram divulgados hoje pelo IBGE. Um homem brasileiro foi condenado a 16 anos de prisão por integrar um grupo radical islâmico Hezbollah e fazer preparativos para cometer atos de terrorismo. A sentença aponta que ele pesquisou locais judaicos em Brasília, coletou informações sobre líderes religiosos do judaísmo e realizou treinamento de tiros com armas de fogo. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, ele foi recrutado em 2022 por um investigado sírio naturalizado brasileiro que integra e financia uma organização extremista vinculada ao Hezbollah. A Rússia informou que vai impor restrições internas aos meios de comunicação dos Estados Unidos. A ação é uma resposta às sanções e medidas impostas por Washington contra empresas de mídia estatais russas. O governo americano acusa Moscou de tentar influenciar os eleitores americanos durante o pleito presidencial deste ano. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. São 11h33 e hoje a Hora do Vôlei ela é especial, porque nós estamos recebendo aqui no CBN Esportes Fernando Maroni, ele que é o gestor, o CEO do Vôlei Renata. Tudo bem, Fernando? Bom dia, obrigado pela participação. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho mais do Vôlei Renata, já na expectativa do jogo de amanhã. Expectativa, até porque Guarulhos é o atual campeão paulista, promete ser um jogão de vôlei no ginásio do Taquaral. Maroni, é o seguinte, antes da gente falar do vôlei, nós recebemos, a CBN está sempre ao lado do Vôlei Renata, fala muito sobre o esporte, valoriza o Vôlei Renata, e a gente recebe e tem o contato com os apaixonados pelo vôlei. E uma reclamação que a gente vem recebendo há um bom tempo é sobre a questão da troca dos ingressos no site do Vôlei Renata, que muitas vezes as pessoas não conseguem trocar porque o site cai e tudo mais. O que você pode falar para esse apaixonado pelo vôlei campineiro, pelo apaixonado pelo Vôlei Renata, e o que o Vôlei Renata está fazendo para melhorar essa questão da troca dos ingressos através do site? Claro, vamos lá. É importante poder esclarecer isso para a torcida, porque, obviamente,
o torcedor que tenta retirar o seu ingresso e não consegue, fica frustrado e, de alguma maneira, tenta encontrar uma explicação para que isso tenha ocorrido, né? Na verdade, o que aconteceu tanto nos jogos da Superliga do final da temporada passada, né? Então, a semifinal, as quartas de final, que são jogos com alta demanda, e esses primeiros jogos do Paulista, é um acesso simultâneo muito grande. Então, a gente está falando de mais de 2.000 usuários conectados no site ao mesmo tempo. E, infelizmente, a infraestrutura, né, por trás, eu não sou nenhum especialista em TI, mas a infraestrutura, ela, nesses momentos de pico, não tem suportado, e aí o site sai do ar. As pessoas que ficam dando refresh ou ficam tentando, algumas delas conseguem, então ele volta e aí elas conseguem completar a operação dos ingressos, para outras não, porque não comporta todo mundo simultaneamente. E os ingressos vão muito rápido, né? A gente tinha a política de deixar até 4 ingressos por CPF, então, para que todos entendam, cada pessoa pode se cadastrar lá no site do Vôlei Renata, existe uma área do torcedor, e ela, através desse cadastro, faz um login, ela se loga, e dentro dessa área logada, ela pode retirar os ingressos para os jogos a partir do momento que eles são disponibilizados, né, na nossa bilheteria virtual. E eram permitidos até 4 ingressos. A gente teve esse problema na Superliga, tentou alterar para o primeiro jogo desse ano, tivemos problema. A gente contratou uma nova infraestrutura e contratou um serviço de fila virtual de ingressos, como as grandes etiqueteiras usam, para esse jogo de amanhã, né? Então, ontem a gente teve esse serviço novo, não suportou também, ele caiu. E a gente está, na verdade, migrando o site para um outro servidor, só que esse processo de migração, ele não é rápido, não é simples, porque é muito grande toda a parte de base de dados, etc. Então, isso só vai ser concluído na semana que vem. A gente espera, então, que para a próxima partida, para a próxima troca de ingressos, o serviço que a gente está contratando, que suporta, a princípio, mais de 5.000 usuários conectados, é isso que nós estamos contratando, ele faça com que não haja, então, mais esse processo de queda do site, que todo mundo possa ficar conectado. Vai existir a fila virtual, então o processo natural que vai acontecer é das pessoas ficarem na fila. E, infelizmente, pela quantidade de pessoas que hoje têm procurado jogos, a única solução que a gente não tem é arrumar mais assentos dentro do ginásio do que existem. Então, vai ter gente frustrada ainda por não conseguir, dentro de um processo, né, onde a gente não tem intercorrência tecnológica, ir naquele jogo, porque a gente tem 2.400 lugares hoje para cada jogo do Vôlei Renata, e, de fato, né, veja, se 2.000 pessoas podiam pegar 4 ingressos, já eram 8.000 ingressos ao meio-dia, fora os que entram meio-dia e 5, meio-dia e 10, meio-dia e 15, quer dizer, os que vêm depois buscando ingressos, né? Então, hoje, a gente teria aí tranquilamente demanda para 8, 10 mil, 12 mil pessoas frequentando o ginásio nos nossos jogos. Boa, acho que a explicação está dada pela reclamação do pessoal que nos enviou mensagem aqui do WhatsApp. Que bom que o Vôlei Renata está tentando melhorar essa parte para que possa aí ter mais torcedores. É claro que tem essa questão, como o Maroni falou, do ginásio, que suporta uma certa capacidade, mas só de ter essa mudança na questão do servidor, acho que já é uma boa notícia para os amantes do vôlei. Aliás, Maroni, amanhã o jogo promete, hein? Porque o Guarulhos, atual campeão paulista, a equipe do Renata venceu e venceu bem Suzano na última rodada. Expectativa de um grande jogo no ginásio do Taquaral. Sem dúvida, né? O Campeonato Paulista, ele é um excelente aquecimento e uma excelente preparação para a Superliga, reúne equipes muito qualificadas. O jogo de amanhã, assim como os nossos 2 primeiros jogos, deve ser mais um jogo em altíssimo nível, né? O projeto de Guarulhos totalmente consolidado no cenário nacional, atual campeão paulista, e a gente vai dentro da nossa proposta de crescimento, de formação dessa nova equipe, né, que foi montada para esse ano, tentar fazer mais uma boa apresentação, né, de acordo com a possibilidade atual da equipe, é isso que a gente mais avalia, né, o quanto a gente está performando dentro da expectativa e do momento atual da equipe, para que consiga ter essa boa performance e naturalmente sair com um resultado positivo. Maroni, é o Carlão Freitas que está falando. Eu acho que toda essa situação envolvendo ingressos, né, a procura, o site às vezes não suporta, acho que mostra que o vôlei está consolidado, né? A parte boa dessa situação é que é um sucesso realmente o vôlei Campinas. E permanecendo nesse assunto do jogo contra Guarulhos, né, hoje estava lendo uma matéria do GE, é uma partida que se tornou realmente um clássico em virtude de vários duelos, mas existe sim uma rivalidade. Hoje ganhar de Guarulhos tem um sabor especial pro Vôlei Campinas, pro Vôlei Renata?
Vamos lá, Carlão. Primeiro, a gente é muito grato, né? Acho que faltou na minha resposta anterior, o carinho, da maneira como nossos fãs e a torcida, tanto campineira quanto da RMC, vamos chamar assim, porque a gente já fez pesquisas aí, a gente recebe 30%, 40% do público de outras cidades que vem torcer para o Vôlei Renato, né? Então, a gente, de fato, é muito grato e a gente tenta retribuir gerando a melhor experiência para o torcedor, né? Esse ano a gente trocou o piso e a luz do ginásio, que são investimentos muito mais técnicos, né, para que os jogadores tenham melhor performance, mas trocou o telão do ginásio, conseguiu investir na questão do entretenimento, então a gente apaga a luz para o time ser apresentado, a gente está fazendo novas ações de entretenimento para os torcedores que estão lá, a gente evoluiu o serviço da nossa lanchonete, o torcedor pode comprar sua pipoca sentado na cadeira e lá simplesmente retirar. Enfim, a gente está o tempo inteiro pensando em melhorar a experiência do torcedor. Então, nos chateia que algum ponto de conexão conosco seja esse, como a gente teve o da bilheteria nos últimos jogos, e a gente vai investir até solucionar esse problema. E o sentimento de gratidão é enorme. Respondendo sobre Guarulhos, eu vou ser muito sincero, acho que um sabor especial não, porque a gente, na verdade, tem muito respeito por todas as equipes, então, pelo SESI, por Suzano, que jogamos lá semana passada, pelo Vedacity Vôlei Guarulhos, pelo time de São José, agora Viapol São José, são equipes todas com um investimento importante, que disputam a Superliga, sem menosprezar as equipes do Paulista que não estão, mas essas que estão na Liga junto conosco, e que naturalmente, com todas elas, em algum momento vai ter alguma rivalidade um pouco maior ou menor, porque vão ser jogos disputados, você não tem nenhum desses times que seja... que a gente tenha que, tecnicamente, não dar o nosso melhor para poder vencer, e vai haver a alternância, eventualmente, de ganhar, perder, isso é do esporte. Então, eu não vejo com Guarulhos um sabor especial, algo diferente dos outros. A gente quer, sim, obviamente, a nossa melhor performance e, naturalmente, no final do dia, ganhar de todos eles, né? E conquistar títulos. Esse é o objetivo final de tudo isso. Mas não há algo especial com Guarulhos para te apontar, não. Pelo menos do nosso lado, do sentimento, não vejo dessa forma. Maroni, muito obrigado pela sua participação, pela entrevista aqui na Hora do Vôlei no CBN Esportes. Sorte ao Vôlei Renato no Campeonato Paulista e principalmente na Superliga, que daqui a pouco está batendo na porta. Obrigado pelos esclarecimentos, Maroni. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a parceria aqui publicamente que a CBN tem conosco, né, o espaço e a cobertura que nos dá, e a toda a nossa torcida, vamos em frente. E amanhã a gente conta com a torcida dos que puderam conseguir o ingresso no ginásio e dos que não, através da belíssima narração do Pio, ou na CBN ou conectados no GE. Um bom dia a todos, hein? Valeu, Fernando Maroni, CEO, gestor do Vôlei Renato aqui na Hora do Vôlei. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você.
99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h44, a galera está participando a rodo aqui, 99186-9070, Lupe. Vamos ver se você é um comentarista preparado para qualquer tipo de pergunta. Bora lá. Bom dia, hoje é dia de NFL, hein? Eagles. Qual o palpite de vocês? Alguma informação do esquema tático? Quem será o craque do jogo? O Green Bay tem chances com o Eagles? Responda, Carlão de Freitas. Olha, meu caro Antônio Lupe. É a primeira rodada ainda, É a primeira né? rodada, as equipes se reforçaram, mas em homenagem ao meu parceiro Gabriel Castro, que é comentarista aqui, e já papai, né? Já, talvez nas próximas horas papai do menino Caetano, eu vou de Eagles. Eagles. Tudo bem. Engraçado que é verde. Tudo bem. Eagles. Boa. Não, eu falei isso em relação ao Gabi. Engraçado que é verde. Ah, entendi. Eagles. Você tá se complicando sozinho, você quer complicar os parceiros também? Quero levar ele no bonde. Vamos para outra mensagem aqui, ó. O Ailton Ferreira, seleção, vamos mudar. Ordem e progresso anexaram amor à camisa, dedicação. Valeu, grande abraço. Carlão, meu amigo, a seleção está na obrigação de vencer. Verdade. Hoje, a seleção tem que vencer por... Ai, meu Deus, Aelson, vamos lá. A seleção está na obrigação de vencer. Hoje a seleção vence 2-0, pelo que eu entendi aqui. Sim. Se não foi isso, Aelson, me desculpa, mas eu acho que é isso que você quis passar pra gente aqui. Opa, ele tá na área. Quem? Paulo Kikuchi, o japonês, japa. amigo de Jorginho. Bom dia a todos os amigos da CBN. Convicção e teimosia devem ser a mesma coisa. Senhor Nelsinho Batista queimou a Kim na Ponte Preta, colocando o jogador como o pior zagueiro que a Ponte Preta tem. Acho que o ciclo Akin já acabou. Para mim, é o melhor zagueiro que temos no elenco. Insisti com o turista Renato Iago Dias. Tenha dó. Paulo Kikuchi rasgando tecido aqui na CBN. Você sabe que o Paulão, ele entrou... Corneteiro o Paulão, mas gente boa demais, né? Ele entrou numa seara que eu concordo. Eu acho que a equipe, para se organizar, ela precisa do sistema defensivo. Eu vou deixar o Paulo Kikuchi um pouco bravo, porque eu vou utilizar como exemplo o Guarani. Ele, como um ponte pretano, certamente não vai gostar. Mas eu acho que um dos pilares para a reorganização do Guarani na Série B foi o sistema defensivo. A partir do momento da entrada do Salustiano, que rendeu um casamento legal com Douglas Bacelar, o Guarani melhorou. E a Ponte até agora não definiu um casamento no sistema defensivo. Apesar de estar realizando uma campanha melhor que o rival, mas defensivamente a Ponte hoje deixa muito a desejar. Eu estou com o Paulo Kikuchi nesta análise. Um grande abraço pro Almeida, final do telefone 9837, mandou áudio, acho que não vou conseguir ouvir, mas depois a gente coloca no Arena. Bom dia, meus caros. Eagles vai jogar de alvinegro em respeito ao timão. Olha! Vai, Corinthians! Olha, aliás, Fábio Chave mandou ontem, Zap. É verdade. Bom dia, meus amigos da CBN. Domingo, dia 8, tem treino lá do Parque do Mirim. Vocês estão convidados. Derivaldo Souza aqui. Ah, ele tá lá em Souza. Corridinha? Ah, corridinha. Carlão vai, viu, Derivaldo? É. Carlão vai, Hoje mas o Lupe ó... me deu várias dicas pela Sim. manhã. A última desse giro. Bom dia, rapaziada. Euclides. Guarani tem estrela, não merece estar onde está. Campeão de 78, tem mérito. Valeu, Euclides. Obrigado. Eu já li sua mensagem, não li? Problema da seleção não é treino, é política, eu já li. Oi, Lupe. Oi, Vaz. Ele tá mandando oi aqui pra gente de forma desesperadora. E mais um palpite, bom dia. Hoje, 2-0 pro Brasil. Lucas entra no segundo tempo e dá assistência e faz o outro. Que é isso, hein? Olha. Lucas Moura. Lucas Moura. Eu gosto do Lucas. Também. Eu gosto do Lucas. Eu acho. O Fábio de Americana foi Acho um baita jogador, mas eu admiro muito mais a pessoa do que propriamente. Eu acho que ele é um cara tão gente boa que transcende o fato de ser um bom jogador de futebol. Ah, é eu, Lupe. O Gabi. Tá junto com o Vai. Aí, ó. Que Gabi? Deve ser o filho do Vaz. Não, é o. Ah, deve tá. ser o filho aqui. Ou é uma criança. É o grande Gabi, grande Gabi. Boa, nome de artilheiro. 11h48. Lupe, emenda essa macaca aí. Fábio Chaibe, presta atenção aí no relatório que o Lupe vai passar da Ponte pra você falar dessa nega véia. Vamos lá. Fábio Chaibe, é o seguinte, a Ponte Preta não vence há 5 jogos, momento turbulento na competição. A macaca que um dia já esteve bem pertinho do G4 se afastou e agora está ali quase que no meio da tabela.
Mas o sinal de alerta está ligado. Sabe por quê? Porque o resultado positivo ele não vem. Mas as coisas podem melhorar para a Macaca, Fábio Scheibe, porque ela tem 2 jogos em casa contra o seu Ituano, que é depois. Antes tem a Chapecoense, segunda-feira. Depois o Ituano. 2 times que estão na parte de baixo da tabela. O técnico Nelsinho Batista não tem Elvis, o maestro, está fora do jogo contra a Chape porque foi expulso. Dodô e Portuga são os candidatos. E tem a questão do Everton Brito, que está no departamento médico. Pelo menos estava no departamento médico no jogo contra o Santos. Você acha que vai quem, Fábio Scheibe, no meio-campo? No meio-campo, o Dodô deve ser um pouco mais recuado também, com a entrada do Matheus Regis também à frente, junto com o Gé. Eu creio que o Dodô, por ter feito o gol de empate na Vila Belmiro contra o Santos, ganha moral também e deve ser o substituto do Elvis, escolhido por Nelsinho Batista. Nelsinho que convive com esse problema, né? Convive desde a chegada à Ponte Preta, de não poder repetir a escalação da equipe alvinegra nessas partidas, a Ponte Preta mudando a escalação rotineiramente. Inclusive, no próximo jogo contra o Ituano, vai completar um turno, né, da saída do João Brigatti, a Ponte mudando de técnico já com o Nelsinho. O Nelsinho vai completar quase um turno completo com a Ponte Preta e ainda não conseguiu repetir a escalação. E tem um detalhe que você destacou ontem, que o Paysandu ele demitiu o Hélio dos Anjos. E aí hoje, de manhã, eu estava com um profissional aqui da empresa, que aliás faz um trabalho belíssimo, eu não vou revelar a identidade dele, mas ele fez a seguinte pergunta: dependendo do que acontecer, você acha que Hélio dos Anjos é uma sombra para Nelsinho Batista? Eu disse não. Tô com você, eu acho não, que não é sombra, esquece. Até porque a gente conhece o Hélio. O Hélio tem uma história linda na Ponte Preta, foi o responsável aí por... Eu acho que não só por ter colocado a Ponte Preta novamente na Série A1 do Campeonato Paulista, mas o sentimento do torcedor com o clube, com o Hélio dos Anjos, ele ficou mais forte. Ponto. Sombra pro Nelsinho? Nesse momento não, porque a gente precisa entender também da forma com que o Hélio saiu da Ponte Preta. E hoje ainda não mudou muito daquele cenário que quando o Hélio deixou o clube. Então foi dessa forma que eu respondi. Respondeu bem. Eu acho também que o Hélio não é sombra, é um cara que tem um papel importante neste ressurgimento da Ponte pós-Série A2. Infelizmente, eu falo isso, né? Ele deixou a Ponte numa situação complicada, né? Numa incompatibilidade de ideias com o presidente Marco Antônio Eberlin. Mas eu acho que hoje não faz sombra. Aliás, eu acho que ninguém faz sombra pro Nelsinho. Eu também acho que não. Pela maneira, né, pelo que ele representa com a Ponte Preta, a ligação estreita que ele tem com o presidente Marco Antônio Eberlin e pelo trabalho. É um trabalho, tudo bem, o torcedor quer brigar pelo acesso, mas hoje a Ponte não tem condições. Então o Nelsinho, de uma maneira simples, com erros e acertos, né, ele vai tocando aí o trabalho e creio que a Ponte deve passar ilesa com relação ao rebaixamento, que é o primeiro objetivo da Macaca, é somar esses 45 pontos na Série B. Aí, quem sabe, ano que vem, com o Nelsinho também, capitaneando esse projeto da Ponte entrar nas competições para brigar, seja Campeonato Paulista ou seja Série B de Campeonato Brasileiro. Vamos descer a avenida, né? 11h52, agora você sai da Francisco Ursaia, pega Ayrton Senna e vai lá na Dona Imperatriz Tereza Cristina, onde fica o lindo, o belo Brinco de Ouro da Princesa. Aliás, fui lá hoje de manhã. Resenha, hein? Resenha com o Gabriel Bispo, o autor do gol na vitória... Eu vou mudar isso aqui, tá? Nossa. Na vitória do Guarani em cima do Coritiba por 2-1. Gabriel Bispo, de cabeça, foi quem marcou o gol. E hoje ele veio para a entrevista coletiva. Só que quando ele chegou no estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele chegou com muita desconfiança. Ele estava sem espaço no Paysandu. Ele falou como reagiu às críticas, mesmo sem atuar, e também sobre esse momento que o Guarani vive na competição. E você sabia que ele jogou na Finlândia? Olha aí, quero saber dessa história. E ele vai contar como foi parar na Finlândia. A gente chegou com um pouquinho de desconfiança por vários motivos, né? O clube está passando por um momento delicado, né? A torcida queria nomes mais de peso expressivo. E a gente foi contratado, mas a gente foi contratado a característica do clube, né? Precisava de jogadores assim de entrega total. Infelizmente não foi um final bom lá no Paysandu, mas tudo bem, isso acontece. Como na vida nós, né, temos dificuldade, temos, né, desafios a ser cumpridos, então a gente enfrenta algumas críticas
né? Mas a gente não pode se abalar com isso. A gente sabe quem a gente saiu de casa pequeno para trabalhar, a gente sabe que a gente tem um futuro pela frente, sabe que a gente pode chegar em algum lugar, então as críticas não podem nos abalar e tanto o elogio também não pode nos deixar orgulhosos. A gente tem que continuar trabalhando, saber daquilo que nós queremos, daquilo onde nós queremos chegar. Isso é o mais importante, né? Não deixar que as críticas nada nos abale, né? Estar focado na mente para poder sempre estar dando o melhor dentro de campo. Em termos de ambiente, qual a principal mudança que você viu quando você chegou no Guarani para o momento que o Guarani vive na Série B hoje? Hoje o grupo está mais comunicativo, está mais participativo. Eu cheguei, o grupo era mais escalado, né? Mas sempre foi um grupo bom, um grupo de resenha, de conversa. Na hora de trabalhar tem que trabalhar, na hora de resenhar tem que resenhar. Então hoje está um pouco mais comunicativo, mais participativo, cobrando mais, se cobrando mais. Nós queríamos sair da situação e não tinha uma cobrança certa. Hoje está tendo uma cobrança mais certa, mais assertiva, uma cobrança construtiva. Isso é o mais importante. Então é continuar dessa maneira, né? Como é que você foi parar na Finlândia? Eu estava no Vitória e meu empresário, na época, falou que tinha uma possibilidade de ir para lá. Eu falei, rapaz, vamos encarar, né? Porque eu sonho de jogar na Europa. E aí, aconteceu tudo dando certo, as vontades deu sendo feitas. Consegui parar lá, fiquei 2 anos lá, gostei de morar lá. Né? Um país bastante de qualidade de vida muito boa, então gostei de morar lá na Finlândia, foi muito bom. Foi uma experiência muito boa. Mas aí você quis voltar por questão de saudade da família ou não? Não, porque tava muito frio. Era muito frio lá, é mais tempo frio do que calor. Então, para nós que somos brasileiros, ainda mais da Bahia, dá um pouco de dificuldade, mas foi muito bom morar lá. Você é de Trancoso? Porto Seguro. Porto Seguro. É mais bonito a paisagem de Porto Seguro ou o frio da Finlândia? Não, mais bonito Porto Seguro, muito mais bonito. O sol, a praia, né, o clima da Bahia é muito, muito bom, muito caloroso. Melhor praia do que neve, né? Muito mais. Eita, legal, que resenha bacana, com o Bispo. hein? Ele é meio tímido. O bom baiano, o bom baiano. Rapaz, Trancoso é bonito também, hein? Bonito. Trancoso, Porto Seguro, terra natal de Gabriel Bispo, que ganhou espaço no meio-campo e, pelo visto, vai ficar. Vai ficar. Verdade, hein, Lupe? Você disse aí, superou a desconfiança. Eu era desconfiava. Não é muito volante e tal, mas chegou, organizou também, né? Formou uma boa dupla ali com o Matheus Bueno e agora sendo decisivo, né? Na última partida contra o Coritiba foi essencial para a vitória do Guarani. Temos alguns minutinhos, Jovemzinho? Tem um minutinho? Fábio Scheib, um minutinho e o Bispo, hein? Acertou o bugre, hein? Acertou o bugre, deu mais versatilidade ali também uma pegada melhor ao meio campo bugrino, ajustou justamente esse setor que era tão carente, né, desde a chegada do técnico Alan Auli, mudou esse esquema e deu mais força também para a zaga. Eu queria saber se o Bispo teve a oportunidade de ver um dos pontos mais interessantes, que eu tenho muita curiosidade de ver no mundo, a Aurora Boreal, que na Finlândia é muito celebrada, a Aurora Boreal por lá, aparece muitas vezes, deve ter sido uma experiência diferente para ele também, né? Quantas vezes na Finlândia, Fábio Scheib? Você? Nunca tive na Finlândia. Não é possível. Ô, Lupe, uma ideia que o Fábio Scheib levantou, imagina um jogo do Guarani, assim, no Brinco de Ouro, tal, o Guarani vence, mas um resultado até negativo, aquele clima, tal. Daqui a pouco você chega, ô Bispo. O Fábio Scheib mandou perguntar Aurora se você Boreal. viu a Aurora Boreal lá na Finlândia. É verdade, né? Mas bonito, é bonito a Aurora Boreal. É bonito mesmo. É na Finlândia que Mas ela aparece, agora... ô Fábio Scheib? Não conheço a Finlândia. Não, mas é lá que tem a Aurora Boreal? Lá é o ponto. Na Estônia, Finlândia. Os países nórdicos, né? Sim. Que isso, que show. É uma enciclopédia. Mas o Guarani tá bem agora, Tá tenta bem. conseguir sair da lanterna no campeonato, tem oportunidade nessa próxima rodada aí também. E é o líder do retorno por aproveitamento, né? O Bugrão, então Fazendo você boa manda campanha. uma corrente melhor agora. Manda uns nesse segundo abraços aí turno. pra gente encerrar, Lupe. Fabião, valeu, fera! Até as 4 no Arena, Lupe. Ó, manda uns abraços aí. Ou já fechou? Um abraço então. Um abraço pra todo mundo que tá sintonizado no Boa, Arena. boa, CBN boa. Esportes, no Arena a gente se encontra. 11 horas e 58 minutos, a gente volta às 4 da tarde no Arena. Mais do que nunca, ele é dúvida hoje, né? Nossa. Mais do põe que dúvida. nunca. E Olha, põe dúvida nisso. e põe Testes dúvida antes da nisso. partida. Até lá, às 4 no Arena. Valeu! Repórter CBN.